No capítulo de hoje da novela O Rei do Gado, você vai ver Lia sendo a empresária da dupla, Bruno, o detetive e o delegado pegando Leia e Ralph no flagra, senador Caxias dizendo a Marcos que sabe que ele é o pai do seu neto, Lia e Pirilampo se beijando, delegado de Minas na casa de Marcos Mezenga, Marcos contando a verdade para o delegado e muito mais. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal com mais um resumo da novela O Rei do Gado, que está sendo reprisada na Globo. Se você curte a novela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo, hein? Vamos lá para o resumo de hoje. Bruno chega para tomar seu café da manhã e Lurdinha logo avisa ao patrão que a dupla cantou na rádio. Bruno fala que ouviu também e pergunta pelo Dimas a Júlia. Ela avisa que ele deve estar lá na garagem ou no quarto dele, mas Bruno pergunta, não era ele que ia levar aqueles dois lá na rádio? Lurdinha então avisa que quem levou eles foi Dona Lia. E Bruno diz, você tá querendo me dizer que a Lia madrugou para levar aqueles dois? Júlia então responde que ela ficou com medo de não deixarem eles cantarem na rádio. Bruno fala que não tá gostando nada disso. Enquanto isso, lá na rádio, o diretor diz que gostou muito da dupla e os ouvintes estão querendo que eles cantem no dia seguinte de novo. O diretor pergunta se eles têm empresário. E eles ficam meio sem graça, sem saber o que dizer. Neste momento, Lia se levanta e comunica que ela é a empresária da dupla. Bruno, o investigador e o delegado viajam para São Paulo. Bruno pede que eles façam tudo com muito jeito. O delegado fala que ele e o detetive Clóvis já combinaram tudo e que ele acha que vai ser até fácil. Bruno diz que só não quer saber de escândalo. O delegado garante a Bruno que os policiais que o acompanham são escolhidos a dedo. Eles não abrem o bico. Bruno ainda fica preocupado com a possibilidade de escândalo e o delegado diz que tudo vai depender da reação da mulher dele. Lia, Pirilampo, Saracura voltam para casa e tomam café. Lurdinha e Júlia elogiam a dupla. Lia fala que se ela não tivesse ido, duvida que a dupla tinha conseguido cantar. E Pirilampo fala com Saracura, que jamais vão esquecer o que Lia fez. Lia então pergunta a Júlia pelo pai dela. E Júlia diz que ele acordou cedo e já se mandou. Lia pergunta, se mandou para onde? Júlia fala que ele foi para São Paulo. E Lia fica pensativa, mas no fim ela desconfia que o pai foi atrás da mãe. Na fazenda de Jeremias, ele conversa com o delegado. O delegado diz que a diligência sobre Marcos não deu em nada. Se pelo menos tivessem anotado a placa da moto, Jeremias então pergunta pelo cheque. E o delegado fala que ele ligou para o banco, mas a conta de Marcos Mezenga já tinha sido fechada. E isso aumenta mais a desconfiança dele sobre Marcos. Jeremias diz que é muita coincidência o cheque ser assinado por Marcos Mezenga. E o delegado pergunta por quê. Jeremias desconversa e diz não ser nada. Jeremias fala para o delegado esquecer esse rapaz, mas o delegado diz que ele é um suspeito e que é obrigação dele investigar, e diz que já até achou o endereço do verdadeiro dono do cheque. Jeremias pergunta onde é, e o delegado diz que é em Ribeirão Preto, e que inclusive ele está indo para lá hoje, averiguar algumas informações. Em Brasília, Marcos e senadores estão trabalhando, Chiquita, a empregada, toda se assanhando para lá de Marcos, pergunta se o senador não vai para casa esse final de semana, e ele diz que não. Chiquita fala que parece que o senador não tem família. Marcos conversa com o senador e fala da sua conclusão em relação à reforma agrária depois de ter lido toda aquela papelada. Marcos diz para o senador que ele vai embora, que ele não tem mais saco para isso não. O senador então responde, tudo bem, é uma pena, pois eu já estava começando a gostar de você. Marcos pergunta por quê, e ele diz, eu não posso querer mal ao pai do meu neto. Bruno, o investigador e o delegado chegam a São Paulo. Eles estão se dirigindo ao apartamento de Ralph. Eles entram, o investigador tira foto e Bruno vê Leia e Ralph na cama.
Leia e Ralph se desesperam ao ver Bruno. Ralph pergunta: "O que vocês estão fazendo no meu quarto?" E Bruno responde, perguntando a ele: "O que você está fazendo com a minha mulher na sua cama?" Ralph pergunta a Leia quem é ele, e ela responde: "O meu marido." Ralph, desesperado, diz: "O rei do gado." Bruno manda eles se vestirem e ir para a sala conversar. Leia e Ralph se desesperam. Enquanto isso, em Ribeirão Preto, Pirilampo e Lia conversam. Pirilampo diz: "Quando seu pai chegar, não vai querer ver a gente aqui." Lia responde: "Deixa comigo, Aparício." Ele responde: "A gente não quer abusar, dona Lia." Lia, por sua vez, fala: "Para de me chamar de dona Lia. Você já se esqueceu do que aconteceu entre a gente na fazenda?" Pirilampo responde: "Se eu tivesse esquecido, eu não estava aqui." E Lia fala: "Você não veio para gravar o seu disco, você e Saracura?" E ele responde: "Não, eu vim por você." Lia então fala: "E o que eu fiz foi por você." E os dois se beijam apaixonadamente. Na cozinha, Lurdinha fala para Zé Bento: "Eu adoro ouvir você cantar, Zé Bento." E ele responde: "Qualquer dia desses, vou tocar umas modas, só para você, Lurdinha." E ela fala toda feliz: "Ai, meu Deus, você jura?" E ele responde: "Sim, gostei muito do seu jeito, Lurdinha." Júlia chega e acaba com o clima entre os dois. Em São Paulo, Bruno diz para Leia: "Você foi afoita demais, Leia. Eu ia te deixar livre. Você não teve paciência para esperar." Leia responde: "Eu não posso negar nada, posso?" E o delegado responde: "O flagrante foi lavrado, dona Leia." Bruno fala: "Você acha mesmo que eu era trouxa de acreditar nas suas histórias, suas viagens sozinha? Você acha?" Ralph então diz: "O senhor foi maquiavélico." Bruno fala: "Você cale a boca, que a conversa ainda não chegou no chiqueiro." Leia fica brava e fala: "Diz logo o que você tem a dizer, Bruno." E ele fala: "Eu tô cheio de provas, Leia, e durante esse tempo você andou me traindo aí com esse vagabundo. É foto, é gravação. Você quer que eu mostre isso aí para os nossos filhos?" Leia grita: "Não, isso não." Bruno então diz: "Não vai levar nenhum boi meu quem me botou chifre, mas eu também não vou te deixar sem nada, até mesmo pelo respeito aos filhos que você me deu. Vai lá para Ribeirão, que eu fico te esperando para a gente fazer esse acordo na frente do juiz." Ralph então fala: "E se ela não for? Eu acho que os direitos dela não terminam aqui não." Bruno, com raiva, pergunta a Ralph: "Você tem algum túmulo em algum desse cemitério que você possa ser enterrado?" E Ralph fica calado. Bruno vai para a fazenda do Araguaia e conversa com Zé do Araguaia, que pergunta ao patrão: "O senhor pegou eles assim no pulo, patrão?" E Bruno responde: "Peguei, Zé, peguei." Zé pergunta: "E agora, onde é que o sujeitinho está enterrado?" Bruno fala: "Não, Zé, eu não matei ninguém, não. Eu peguei o avião e vim para cá ver a Luana." Zé então fala: "Mas o senhor vai deixar isso assim, patrão?" E Bruno responde: "Ele facilitou a minha vida." Mas Zé diz: "Ele lhe botou chifre, patrão." Bruno fala que tem certos chifres que não pesa na cabeça da gente, tá, Zé? Luana chega e Bruno manda Zé do Araguaia ir para lá para dentro falar com Dona Nana. Luana corre para os braços de Bruno e os dois se beijam. Em Ribeirão Preto, Marcos volta para casa e Lia conta que o pai e a mãe deles já se resolveram. Diz que a mãe esteve lá, mas nem em casa foi para se despedir. Lia ainda diz a Marcos: "Marcos, não faz drama e nem fala nada por causa do que eu vou te contar agora." E ela diz: "A mamãe já tinha outro quando se mandou aqui de casa." Marcos fica enfurecido e pergunta: "Ela estava botando chifre no pai?" Lia responde: "Sim, mas o pai tirou isso de letra, numa boa." Marcos questiona Lia: "Como assim numa boa?" Lia fala: "Marcos, fica de boa, não faz drama." E ele pergunta: "Quem é o filho da mãe?" E Lia fala: "Olha, Marcos, o filho da mãe parece gostar muito da nossa mãe." Marcos fica revoltado e diz: "Ela não podia ter feito isso com nosso pai." Lia fala: "Marcos, para de ser criança." Senador Caxias conversa com Liliana e diz:
Eu desconfiei que ele era o pai quando você pediu para arrumar um emprego para um infeliz. Liliana fala, mas eu não disse que ele é o pai. Rosa, por sua vez, responde, se ele for o pai, você pode encomendar o meu caixão. Liliana então confirma para a mãe e o pai que Marcos é sim o pai do filho dela. Senador Caxias diz, que bom, minha filha, porque o Marcos está disposto a assumir essa criança. Ele pediu sua mão em casamento. O delegado de Minas chega em Ribeirão e vai até a casa de Marcos. Lá, ele encontra Lia e Marcos e pergunta pelo cheque sem fundo. Marcos diz, eu não dei nenhum cheque não e eu também nunca estive em Guaxupé. Mas Lia pergunta se ele foi até lá só atrás de um cheque sem fundo. E o delegado diz, não, na verdade eu estou atrás de um possível assassino de uma pessoa de lá. Marcos fala, que pessoa? E ele diz, o senhor Olegário, um dos mais antigos funcionários do senhor Jeremias Berdinazzi. Na fazenda do Araguaia, Bruno conta para Luana, Dona Ana e Zé que está definitivamente separado. E Luana agora concorda em se mudar para Ribeirão Preto com ele. Marcos e o delegado conversam. Marcos fala, eu não tive nada a ver com a morte do senhor Olegário. Em relação a isso, estou com minha consciência tranquila. E o delegado diz, isso eu estou vendo. E que motivo você teria para matar o Olegário, não é mesmo? Marcos responde sorrindo, verdade. Nem conhecer ele eu conheci. Não sei se ele é gordo, magro, branco, preto, não sei. O delegado então fala, mas me diga uma coisa, o que você foi fazer em Guaxupé? Marcos responde, eu fui atrás do meu tio Jeremias Berdinazzi. Sou herdeiro dele e aquela Marieta é uma impostora. O delegado fala, tudo bem, não estou entendendo muito, mas eu gostaria de saber o que o senhor foi fazer exatamente lá, criando essa confusão toda. E Marcos responde, fui atrás de um ladrão. O delegado pergunta, que ladrão? E ele responde, meu tio, Jeremias Berdinazzi. Em São Paulo, Ralph fala para Leia, você abriu as pernas, fez tudo do jeito que seu marido queria. Leia responde, o que você queria que eu fizesse? Ele tinha tudo contra mim. Ralph então pergunta a Leia, o que nós vamos fazer com $10.000 por mês? E Leia fala, para mim bastariam, se não fosse você. Ralph então responde, mas para mim isso é pouco, e você está dispensada da minha vida, rainha do gado. E dessa forma termina mais um capítulo da novela O Rei do Gado. E sempre te lembrando, hein? Se você curte a novela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo, tá bom? Te espero no próximo vídeo do resumo da novela.